Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho analisaram o processo sobre a base de cálculo para o pagamento de horas usadas pelo trabalhador no deslocamento entre casa e trabalho em situações específicas. A discussão foi para decidir se o valor deveria ser calculado em cima do piso salarial ou sobre a remuneração que o empregado realmente recebia. A jornada de trabalho normalmente começa assim que os profissionais chegam ao local de serviço. Mas, em alguns casos, o tempo que o trabalhador leva para ir de casa até a empresa é contabilizado como hora de trabalho dentro da jornada. De acordo com o artigo 58 da CLT, o deslocamento do empregado até o local de trabalho e do serviço de volta para casa deve ser computado na jornada de trabalho quando o local da empresa for de difícil acesso ou não tiver transporte público e o empregador fornecer a condução. Esse tempo de deslocamento é chamado de horas in itinere e deve ser pago como horas extras se ultrapassar a jornada diária, conforme previsto na súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho. Em Campinas, um trabalhador que levava 1h30 para ir e voltar do serviço entrou na justiça alegando que a empresa pagava apenas 1 hora. Além disso, a jornada extra era calculada em cima do piso salarial e não sobre a remuneração que ele realmente recebia. A forma de pagamento contestada estava prevista na norma coletiva da categoria, mas o TRT da 15ª Região em Campinas determinou que o trabalhador recebesse pelo tempo gasto efetivamente com o trajeto e também que as horas fossem calculadas sobre a remuneração efetiva do trabalhador. A empresa recorreu ao TST e os ministros da 8ª turma mantiveram a base de cálculo determinada pelo regional. A turma, no entanto, entendeu que a flexibilização das horas previstas na norma coletiva é válida, sendo possível o pagamento de apenas 1 hora, uma vez que a diferença entre o tempo fixado na norma é correspondente a 50% do levado efetivamente pelo trabalhador para ir e voltar do trabalho. A empresa, então, entrou com agravo regimental na SDI1, mas o entendimento foi mantido. O relator do caso, o ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que mesmo que a Corte admita a possibilidade de fixação de valor a ser pago como horas in itinere, não é possível aceitar cláusula coletiva que altere a base de cálculo da parcela. O ministro João Oreste Dallazen acompanhou o voto do relator. No mínimo, fique demonstrada uma vantagem correlata ou equivalente. Supressão de direito mediante negociação coletiva parece-me traduzir data vênia um contrassenso que a Justiça do Trabalho não pode tolerar. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga considerou ser necessário que a negociação seja pautada pela teoria do conglobamento, ou seja, as normas devem ser observadas na totalidade e não isoladamente. Mas o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu divergência, defendendo a valorização das negociações coletivas. A Constituição admite flexibilização de salário e jornada. Aqui nós estamos em caso típico de flexibilização de norma de caráter salarial. Não está se discutindo medicina e segurança do trabalho. A visão do Supremo hoje é uma visão de prestigiar a negociação coletiva. Se nós estivéssemos prestigiando o artigo 7º, inciso 6º, 13 e 14, sequer seria necessária qualquer alteração legislativa. É só cumprir a Constituição. No julgamento deste caso, prevaleceu o entendimento do relator e, por maioria, o agravo regimental da empresa foi negado.